Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo. Hoje é segunda-feira, 12 de maio, eu sou Daiane Andrade, estarei com vocês ao longo desta semana. E no programa de hoje você vai ver, começou hoje o AgroBalsas 2025, um dos eventos mais aguardados do ano, que é realizado em Balsas, no Maranhão. E daqui a pouquinho o Márcio Zariel traz aí as informações deste primeiro dia. No quadro Agroconsciente de hoje, José Luiz Tejon fala da contribuição do agro tropical para a educação no Brasil e no mundo. Temos também uma entrevista ao vivo com o enólogo e diretor técnico de uma das vinícolas mais tradicionais do Brasil, Gregório Salton. Ele vai falar das conquistas e dos avanços rumo a um futuro mais sustentável. A empresa adotou um manejo livre do uso de herbicidas e agora opera 100% com energia renovável em todas as unidades de produção. Viu só quanta informação importante? Então, fique com a gente, o Planeta Campo está só começando. Começou hoje em Balsas, no Maranhão, o AgroBalsas 2025, um dos eventos mais aguardados do ano. Com foco em inovação e sustentabilidade, o encontro vai movimentar as regiões Norte e Nordeste ao longo desta semana. E quem tem mais detalhes é o jornalista Márcio Zariel. Muito boa tarde, Márcio. Oi, Daiane, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O AgroBalsas é um dos principais eventos das regiões Norte e Nordeste do Brasil e até sexta-feira tem uma programação intensa. A gente está aqui com a Gisela Introvini, que é superintendente da FAPSEM, a fundação que organiza esse evento. Gisela, é um prazer falar com você. Como que está a programação da semana? Boa tarde. Boa tarde. Nós já começamos cedo. Nós tivemos então um painel, uma mesa de debate sobre construção de pontes. Então, com representantes do Ministério da Agricultura, com o governo do estado, com a municipalidade e produtores rurais. E o que nós pensamos nesse primeiro painel? Observar o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós queremos para o futuro. Afinal, nós no Maranhão e no Piauí somos estados que precisamos cada vez mais estar acompanhando as novas tendências. Afinal, somos partes de um grande celeiro. E à tarde, então, nós teremos às 18 horas a solenidade de abertura, na presença das autoridades. Vamos também contar uma história dessa construção de pontes que iniciou na primeira edição no ano 2000. De lá para cá, quais são os avanços, quais foram os desafios, as nossas conquistas? Afinal, nós estamos em terra de coragem, ousadia e resiliência. Não é fácil você abrir áreas e fazer produção de alimentos aqui nos cerrados nordestinos. Isso exigiu tanto do migrante até hoje, exige sempre que você, através dessas grandes feiras, vocês discutem as possibilidades, as realidades do que nós podemos ainda avançar. E, logicamente, teremos vitrines de muitos cultivos e cultivares proporcionados pela Embrapa para atingir povos tradicionais, comunidades, o grande empresário com palestras. Nós teremos visita a campo de crianças de escola pública, privadas, com universidades, nessa interação também com o sistema judiciário, casamento comunitário, balão que vai ser um lançamento, como é na Capadócia, para essas nossas grandes chapadas da mesa, Lençóis Maranhense, uma grande novidade aqui no Maranhão. E teremos também sobre riscos agropecuários e fazendo essa fusão que demonstre segurança alimentar, preservação e conservação dos nossos biomas, minimização das grandes diferenças sociais e dos riscos agropecuários. Isto é uma construção de pontes, isso é interligar o agronegócio numa nova comunicação aqui no Brasil e também, por que não dizer, com outros países.
Construindo Pontes, que é o tema do evento deste ano. São 21 anos, né, Gisela? Qual que é o papel da FAPSEM dentro desse contexto aqui do Maranhão? É construir pontes. Desde a sua primeira edição, ela vai observando o desenvolvimento e com muita direcionamento às propostas do futuro, ela traz então nesse grande palco, aonde você observa, além da grandiosidade da Feira do Agronegócio, você vê os produtos da Floresta em Pé, você vê atrações de shows e você vê então essa diversificação de produtos e entretenimento que aqui a Fazenda Sol Nascente está para receber a todos. Quando a gente fala dessa região aqui, não podemos esquecer da produção sustentável que existe da porteira para dentro, principalmente a soja sustentável. Isso, então, merecedora dos prêmios que nós temos no Planeta Campo. É um orgulho de mostrar para o Brasil e para o mundo o profissionalismo do homem do campo. Inclusive, amanhã, um grande tema apresentado pelo Dr. Juca, um dos maiores cientistas brasileiros, né, que ele comprova o carbono estocado quando comparado à mata nativa. Tudo isso, então, é inédito, é uma criação do núcleo de balsas por pagamento de serviços ambientais, iniciando aqui no Nordeste e seguindo em outras regiões em que o agro brasileiro tem uma maior envergadura. Bom, a gente está terminando a entrevista, até sexta-feira dá tempo, quem é de outras regiões, é a oportunidade também de fazer o convite, Gisela. Sim, venham participar conosco dessa grande atração, Agrobalsas 2025, Construindo Pontes, onde você faz parte dessa construção. A entrada é gratuita? Sim, totalmente gratuita. Nós temos só a questão do estacionamento, visando a segurança do evento, mas aqui são 57 hectares, um dos maiores eventos do Brasil, à espera de todos. O acesso também é bem fácil. Bem fácil. Longe é lugar que não existe, já dizia o Pequeno Príncipe. Lógico que nós estamos aqui no sul do Maranhão, um pouquinho distanciado dos aeroportos, mas a atração que tem em conhecer esses cerrados é inexplicável por suas belezas naturais e pela pujança do agronegócio que convive aqui na região de Balsas. Obrigado mais uma vez e boa feira, viu, Gisela? Muito obrigada a vocês que sempre estão conosco divulgando a nossa grandeza. Daiane, então a gente segue por aqui acompanhando todos os acontecimentos na 21ª edição do Agrobalsas. Então até sexta-feira, durante o Planeta Campo, todo mundo que acompanha o programa vai estar bem atualizado a respeito dos assuntos, palestras, workshops e também outras atividades que acontecerão aqui. Volto com você. Esse conteúdo foi um oferecimento de Agrobalsas, Construindo Pontes. Muito obrigada, Márcios. E o agro brasileiro também vem colhendo bons frutos aí na área da educação. Esse é o destaque de hoje do quadro Agroconsciente com José Luiz Tejon. Vamos conferir. Olá pessoal, Planeta Campo. Uma coisa muito importante que temos acontecendo aqui no Brasil agora com a COP30 é o que Roberto Rodrigues, que é o organizador da Visão Agro para a COP30, acabou nos dizendo da importância de tudo que fazemos aqui no Brasil, que pode ser replicado com muito sucesso em toda a faixa do cinturão tropical do planeta Terra. De fato, essa é uma missão brasileira espetacular para os próximos anos. E uma ótima notícia que nós conseguimos incluir no currículo de um MBA na França, da Audencia Business School, em Nantes, Paris, um MBA de 14 meses, que tem o título Food and Agribusiness Management, quer dizer, a gestão do setor de alimentos e agronegócio. Incluímos ali uma parte desses 14 meses com o tema Brasil e as nações do cinturão tropical do planeta Terra. Um planeta, uma saúde. Serão 2 meses dentro desse programa internacional
com alunos de todos os continentes do mundo, em que eles vão ali ter uma formação num MBA de gestão de agronegócio. Porém, teremos nesse programa, pela primeira vez, algo fundamental para o reconhecimento, o estudo e a justa imagem brasileira no mundo, que é Brasil e as nações do cinturão tropical do planeta, que é um planeta, uma saúde, um agro, um alimento, e essa importância brasileira que deverá ser replicada em toda essa faixa. O cinturão tropical do planeta é uma área que vem do Trópico de Câncer a Capricórnio e que, reunindo com o subtropical, significa, fundamentalmente, metade da população da Terra, metade das terras do planeta, água, floresta, ou seja, onde teremos que ter efetivamente desenvolvimento. Portanto, Brasil, o campeão do cinturão tropical do planeta Terra. Vamos juntos? Aqui no Brasil, a escola, a faculdade, a FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. O programa é de setembro a dezembro e neste ano já estaremos aplicando este conhecimento para todos os alunos do mundo lá na França, e eles vêm ao Brasil 2 meses. Abraços! Muito obrigada, Tejon. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver o Mato Grosso pode ultrapassar São Paulo e assumir a liderança nacional na produção de etanol nos próximos 10 anos. Os detalhes já já. Fique com a gente. Já estamos de volta e olha só, a sustentabilidade está cada vez mais presente no dia a dia, né, das grandes empresas. E um exemplo disso vem direto da Serra Gaúcha. A Salton, uma das vinícolas mais tradicionais do Brasil, acaba aí de conquistar avanços importantes rumo a um futuro mais verde. Adotou um manejo 100% livre de herbicidas em seus vinhedos e atingiu a meta de operar apenas com energia renovável em todas as unidades de produção. E quem vai falar com a gente sobre essas inovações, né, é o enólogo e diretor técnico da vinícola, o Gregório Salton. Gregório, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Planeta Campo, viu? Um prazer falar com você. Boa tarde, Daiane, é um prazer também estar aqui contigo no Planeta Campo. Muito obrigado pela oportunidade de estar contando aqui um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui na Serra. Maravilha, Gregório. Bom, vocês eliminaram, né, totalmente aí o uso de herbicidas nos vinhedos próprios, né? Conta pra gente, por favor, como é que foi esse processo de transição? Quais as alternativas foram adotadas agora e quais os desafios também nessa mudança? Perfeito. Bom, em definitiva, nós adotamos plantas de cobertura. No nosso caso, existem diversas, né? No nosso caso, nós optamos pelo uso do azevém, que é uma gramínea que se adaptou muito bem às condições da campanha gaúcha, né? O bioma pampa, onde a gente mantém os nossos vinhedos. Essas plantas, em definitiva, elas funcionam como uma barreira física. Elas inibem o crescimento de outras espécies invasoras e, consequentemente, elas beneficiam o desenvolvimento, da videira, né? Que é o que a gente mais procura, né? Sem dúvidas. Na sua visão, né, Gregório, quais são os principais benefícios? Você explicou aí as questões agronômicas, mas ambientais, econômicas também, né, da substituição aí dos herbicidas por plantas de cobertura, como você mencionou, o azevém. Bom, além da não utilização dos herbicidas, né, que é um ponto hoje em dia bastante importante, porque a gente sabe das consequências negativas que o mau uso pode ocasionar tanto para o meio ambiente quanto para as próprias pessoas, né? Então, esse é uma das conquistas que a gente conseguiu, essa eliminação dos herbicidas. Mas também existem outras
enfim, conquistas, né, que esse novo manejo ele nos traz. Porque ele cria um ambiente positivo para a nossa videira e ele melhora a saúde, melhora a fertilidade dos nossos solos. Outro ponto é minimizar a erosão, que também é um grande problema pelo próprio manejo que a viticultura tem, né? Então, essas são algumas das conquistas, né, que essa mudança de manejo, ela nos traz, e eu não tenho dúvida que com a evolução, né, desse manejo, a gente vai encontrar ainda mais benefícios no futuro e obter cada vez mais, né, um equilíbrio entre o nosso solo, a nossa videira, as plantas, né, que estão nesse meio, para obter cada vez mais uma viticultura, né, uma vitivinicultura cada vez mais equilibrada para o nosso, enfim, para o nosso mundo em definitiva, né? Com certeza, Gregório. E a vinícola também atingiu aí a meta, né, de operar 100% com energia renovável. Que fontes que estão sendo utilizadas, né? E como que essa mudança também foi estruturada por vocês? Sim. Bom, a energia elétrica, a gente falou muito do campo, né? Falou muito da viticultura. Quando a gente olha para a vinícola, para a vinicultura em si, a energia elétrica é um dos principais recursos que a gente precisa para conseguir operar. Por isso, lá em 2013, nós iniciamos essa transição energética, a qual nós conseguimos concluir no ano passado, em 2024, quando todas as nossas unidades produtivas aqui no Brasil, elas passaram a utilizar energia elétrica proveniente de fontes renováveis certificadas. E aí a gente encontra hidrelétrica, eólica, solar. Essa transição, ela tem sido muito importante, a gente vai ver, né, ainda mais nos próximos anos, os benefícios dessa transição, porque isso impacta diretamente nos nossos inventários de gases de efeito estufa. Tendo em vista que existe um escopo específico para isso, né, o escopo 2, que trata não só, mas principalmente da energia elétrica. E isso tem nos ajudado bastante a minimizar e a diminuir as nossas emissões desses gases de efeito estufa, né? Perfeito, Gregório. A gente tem mais 30 segundinhos. Eu gostaria que você falasse rapidamente, né, sobre a questão aí de aumento de custos, quanto que essas mudanças levaram ao aumento de custos, né, e qual que é o segredo aí para equilibrar, então, sustentabilidade e também competitividade? Bom, o custo em si, eu diria que hoje é algo que não é o que nos preocupa, tá? A gente não viu essencialmente nem diminuição, ganhos de custo nisso tudo. A gente viu ganhos nos nossos processos, equilíbrios melhores nos nossos processos. E é justamente isso que a gente vislumbra para o futuro, né? A sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, é um processo, sendo até um pouco redundante, é uma construção, é um passo a passo. Isso a gente não tem dúvida. E o nosso principal desafio hoje é nos reinventarmos, é fazer talvez de uma técnica ou de uma indústria que a nível global é muito tradicional, né? E reinventar isso de um ponto de vista, né, sendo eficiente, claro, mas também trazendo o ambiental, o social, a governança para essa nova realidade. Tá certo, Gregório. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Planeta Campo. E as nossas portas estarão sempre abertas para vocês. Uma boa tarde para você. Igualmente, muito obrigado. Obrigada. E agora o Márcio Zariel tem um recado importante para você, olha só. Cansado de perder oportunidades por causa do nome sujo? Com a Mega Brasil Associados, seu nome ou da sua empresa fica limpo em todos os órgãos de proteção ao crédito. Serasa, SPC, Boa Vista e cartórios. Quer mais? A Mega Brasil Associados aumenta seu score. Com isso, você tem muito mais chances de conseguir crédito no mercado. Financie, parcele e respire aliviado com seu nome limpo. A Mega Brasil Associados limpa o seu CPF ou CNPJ de qualquer lugar do Brasil. Aproveite agora, pois a oferta é por tempo limitado. Fale já com a equipe pelo WhatsApp 0800 474 7474
ou aponte a câmera para o QR Code que aparece na tela. Repetindo, WhatsApp 0800 474 7474 e siga no Instagram, @MegaBrasilAssociados. O Mato Grosso caminha para se tornar aí o maior produtor de etanol nos próximos 10 anos. Olha só na reportagem. Impulsionado pelo crescimento da produção de etanol de milho, Mato Grosso fecha a safra 2024-25 com um volume recorde de 6,7 bilhões de litros do biocombustível. O estudo faz parte do relatório de encerramento da safra elaborado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a pedido do Bioin de Mato Grosso, Sindicato das Indústrias de Bioenergia do Estado, e mostra que a produção a partir do cereal cresceu 23,77%. Com esse avanço, a produção de coprodutos também aumentou. O DDG apresentou uma alta de 28,28% e o óleo de milho em 29,92%. Agora nós consolidamos o estado de Mato Grosso como o segundo lugar do país, realmente, e o primeiro em produção de etanol de milho. E nos próximos 10 anos nós podemos vir a ser o primeiro produtor do país de etanol de milho, de etanol como um todo. Isso é importante, mas a gente tem também grandes desafios, como a questão de um etanol duto para poder fazer a parte logística de melhor forma para levar esse etanol não só para outros estados, mas também para exportação para outros países. Mesmo com crescimentos expressivos, há um gargalo a ser enfrentado: o risco no apagão de biomassa que demanda do eucalipto como fonte de energia. Esse é um desafio para o crescimento da indústria etanol, que a gente tem conversado. Inclusive, temos fomentado investimentos nesse sentido aqui em Mato Grosso, né? Com essa expansão que a gente está vendo nos últimos anos e com a expansão projetada do etanol de milho, a gente espera também que o setor de base florestal também tenha essa expansão e acompanhe para que a gente possa ter a oferta de biomassa necessária para continuar crescendo com a produção de etanol de milho. E o Planeta Campo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e companhia. Até amanhã, meio-dia. Tchau! Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Infinity. SLC Agrícola.